Antes da palavra, eu queria dar um pequeno relatório da nossa viagem, minha e do Marcos, para o Mato Grosso do Sul, visitando nossas congregações lá. Foi um tempo de muita bênção para eles e para nós. Tem ali algumas fotos, meio difícil de ver, mas está ali. Nós fomos primeiro para Sidrolândia, onde temos um trabalho ali na casa do Geraldinho, o líder dali. Saímos daqui na sexta-feira cedo e à noite já tivemos essa primeira reunião, onde ali os irmãos estavam nos esperando. Depois de Sidrolândia, nós fomos, junto com o Geraldinho e sua esposa Ana, para o Vale de São Miguel, onde temos ali também um trabalho com aquela comunidade quilombola, descendentes ali dos escravos, né? E foi um tempo também muito abençoado, tivemos ali, chegamos, já tinha um almoço nos esperando, muito bom, aliás, e à noite uma reunião, e isso no sábado, né? E no domingo de manhã também tivemos outro culto ali, e depois saímos para Niuaque, né? E em Niuaque temos ali o pastor Rony, com sua esposa Nice, que é filha do nosso irmão Nicodemos, Nicodeme, né? E a dona Alice. Tivemos ali uma recepção muito boa, tivemos uma reunião, foi no domingo, nós chegamos na hora do almoço, o culto deles é de manhã, eles passaram para a noite para podermos participar ali com a palavra, junto com eles, uma comunidade bonita, um salão bonito. E depois, na segunda-feira de manhã, fomos até a tribo indígena Serroí, onde também ali tivemos uma reunião com aqueles índios, né? Em situação difícil, ficamos muito emocionados ali. Eles se reúnem e adoram o Senhor numa condição difícil, um salão que a Translocal ajudou a construir, e alguns ali tinham perdido as suas casas ou suas barracas e estavam dormindo na igreja já há alguns dias por problemas que tiveram lá. Mas foi muito bom, cantamos, adoramos e tivemos a palavra. Depois voltamos para Niuaque, tivemos à noite um culto na churrascaria. É uma ideia excelente. O culto, o Marcos pregou e tudo, e ficamos ali conversando em comunhão, e depois tivemos um churrasco ali, uma churrascaria que a dona, acho que é da igreja e tal, ela fechou e nós fizemos um culto churrasqueiro. Foi muito bom. Um culto na carne. Isso foi na segunda-feira à noite. Terça-feira nós íamos voltar direto para cá, mas tivemos um convite do Paulo Elias, lá em Aquidauana, e nós resolvemos ir lá visitá-lo, e a sua esposa, Keila, irmã do nosso irmão aqui, Gil. E foi um tempo também muito abençoado de comunhão com aquele casal em Aquidauana. Isso na terça-feira, almoçamos e fizemos uma loucura. Saímos de lá 3h da tarde, chegamos aqui 1h30 da manhã. Mas foi um tempo muito abençoado. Mas eu queria que, por pedido do pessoal lá do Vale de São Miguel, comunidade quilombola, eles fizeram uma homenagem à Translocal. O pastor lá agora, que é o pai do falecido Ramon, que era o pastor principal, o pai não, o filho do Ramon, como é que é o nome dele? Altamir, que a gente chama ele de Bilo. E ele fez essa homenagem e pediu que nós lêssemos para a igreja e entregássemos para o pastor Abílio. Então, eu vou ler aqui. É uma pequena história da igreja lá. E por isso eu achei interessante ler realmente, para que vocês conheçam.
E diz assim: Pindaíba era conhecido São Miguel, local onde a avó Joaquina e seus filhos se instalaram. O campo foi comprado pelo meu avô Lourenço, através do trabalho na fazenda, e que por muito tempo lutou para defender suas terras, preservando suas tradições, valores, costumes e, sobretudo, a sua crença. Eram autossuficientes, usufruíam dos seus recursos naturais, produzindo a maior parte do alimento. Cultivavam, beneficiavam e comercializavam, através de troca, os seus produtos, como café, fumo, paina, que era colhida e transformada em colchão e travesseiro, plantação de milho, saboró, que eu não sei o que é, pipoca, arroz, feijão, abóbora e batata, além de serviço braçal nas fazendas. Tinham seus festejos, tinham as parteiras, as benzedeiras e pouca influência externa. Um povo humilde, mas com muita garra para lutar e superar as dificuldades. Em 1981, foi realizada a última missa na capelinha. Essa capelinha ainda existe lá, longe daqui, onde toda a comunidade foi. E a partir daí, meu pai, que seria o pastor Ramon, com uma sensação de se sentir perdido e sem rumo, com a responsabilidade de estar conduzindo as pessoas sem saber para onde, pois ele era o rezador de terço. Ele toma a decisão de parar numa encruzilhada e não seguir adiante, ou voltar atrás enquanto não encontrasse a verdade. Por volta de 1984, iniciou-se então as boas novas do Evangelho. Nos foi apresentado como algo de valor inestimável, capaz de provocar uma grande mudança e perspectiva para esse lugar, que era o Evangelho do Reino. Do lado de cá, o meu pai esperava a verdade, enquanto o Geraldinho vai a Aquidauana e a encontra. Lá em Aquidauana ele se converte. E ele traz para apresentar ao meu pai. E semanas depois, quase toda a família é batizada pelo pastor Manuel. A missionária Augusta também veio participar dessa grande alegria de todos, atestando que na linguagem do Evangelho não tem perto nem longe, não tem rico nem pobre, não tem preto nem branco ou amarelo, a salvação é para todos aqueles que creem. Por intermédio de Jesus Cristo, instituiu-se a partir daí a comunidade cristã em São Miguel. Hoje, portanto, é um dia histórico, que ficará marcado na nossa memória, pois, há 34 anos atrás, o pastor Abílio saiu de Bauru, São Paulo, fazendo uma viagem missionária, juntamente com o pastor Gil, chegaram nesse lugar onde foram recebidos com honra pelo pastor Ramão, meu pai, e dona Benedita, minha mãe, e membros da igreja local. Hoje tenho a honra de receber o pastor Ed, filho do pastor Abílio. Eu fiz um sucesso danado por ser filho do pastor Abílio, juntamente com o Marcos. O Marcos era um mero Marcos, né, Marcos? Eu era o filho do pastor Abílio. É com a mesma alegria, uma das características marcantes do meu pai, digo que vocês sejam bem-vindos, vocês estão em casa. A comunidade cristã em São Miguel, a Igreja do Senhor Jesus, corpo vivo de Cristo, os recebe de coração aberto para receber o que trazem da parte de Deus. E aí ele assina Altamir Nunes de Souza, 27 de maio de 2023. E ele pediu para que entregasse isso como homenagem ao pastor Abílio, que tanto serviu e tem servido à comunidade lá.
Eu decidi que eu vou mais para lá agora, porque eu faço um baita sucesso lá, mais que aqui. A palavra hoje tem o título Sinais. Está lá na tela. Baseada no texto de João 6, de 25 a 37. Eu vou ler conforme, não vou ler tudo, agora vou ler conforme o desenvolvimento da palavra. O contexto é essa passagem quando Jesus se apresenta como pão da vida, né? Falando sobre o seu ministério, o propósito da sua vinda a esse mundo. Mas o contexto é que Jesus ele havia feito já 2 milagres diante do povo e diante da multidão. Ele tinha curado aquele paralítico lá do tanque de Betesda, diante do povo e diante de autoridades, de sacerdotes, de fariseus e tudo mais. E depois ele fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, quando um menino com 2 peixinhos e 5 pães ofereceu e Jesus alimentou aquela multidão de forma abundante, de forma até que sobraram 12 cestos. Vocês conhecem a história. Então, foi logo depois desses 2 milagres diante da multidão. Com esses milagres, aquele povo começou a pensar e a dizer: puxa vida, esse cara é o cara. Esse acho que é aquele Messias que foi prometido ao mundo. Aquele que deveria vir. E isso começou a crescer, esse sentimento, esse movimento. E logo depois do milagre da multiplicação dos pães, eles quiseram pegar Jesus até meio à força para proclamá-lo rei deles. E Jesus conhecia os seus corações, sabia da sua motivação e se esquivou de alguma forma, saiu dali e foi para um monte orar, dispensou os discípulos, mandou que eles passassem para o outro lado do mar, aliás, que é aquela passagem que Jesus depois veio andando sobre as águas, mas esse milagre foi feito apenas diante dos discípulos. Enfim, esse é o contexto. E Jesus, então, depois passou para o outro lado do mar. E aquele povo, quando viu que Jesus não estava mais ali, percebeu que ele foi atrás. Arrumaram barcos, não sei como foi, eu sei que lá do outro lado, eles já estavam seguindo e perseguindo Jesus. E perguntaram então a Jesus: como é que o senhor veio parar aqui? Onde que o senhor veio, né? E está lá no versículo 25, que diz assim, no capítulo 6, versículo 25, acho que não tem ali, diz: tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus então respondeu assim: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Quer dizer, Jesus, em outras palavras, está dizendo: olha, eu conheço vocês. Vocês estão atrás de mim, não é pelos sinais que eu faço, ou não é pelo que os sinais indicam quem eu sou. Vocês estão atrás de mim pelos sinais, pelos pães, porque eu multipliquei, vocês comeram e se fartaram, seus gulosos. Essa parte eu que acrescentei. Jesus conhecia o coração do povo. Jesus conhecia o coração humano. Ele sabia como que nós somos. Ele sabia dos nossos interesses, né, terrenos. Nossos interesses que são desse nível terreno.
E ele conhecia o coração daquele povo, ele não se enganava, né? Ele sabia que eles estavam procurando os interesses próprios. E claro, se eles podiam comer de graça e com fartura, vamos lá. Ok, mas esses sinais que Jesus fazia indicavam o quê? Eram sinais do quê? Por que Jesus fazia milagres e maravilhas e os chamava de sinais? Eram sinais para que eles entendessem quem ele era, de verdade. Não alguém que tinha vindo alimentar os seus desejos terrenos, mas alguém que tinha vindo alimentar a sua necessidade, a sua carência espiritual, a sua carência de Deus. Então, o próprio Deus que havia vindo, descido a esse mundo, encarnado, para trazer a salvação e o perdão dos nossos pecados, uma bênção espiritual. E assim ele fazia sinais para dizer, olha quem eu sou. Porque nós, humanos, gostamos, admiramos, ficamos impressionados pelos sinais. No versículo 36, que também não tem ali, diz o seguinte: eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Eu não vim aqui satisfazer a vontade de vocês. Eu vim aqui satisfazer a necessidade de vocês. É muito diferente, irmãos, aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente necessita. As coisas que a gente deseja nem sempre são as necessárias. E às vezes a gente nem deseja aquelas que são necessárias. E ficamos envolvidos e distraídos pelas coisas que nós desejamos e que nem sempre são a vontade de Deus. As obras que Jesus fazia eram sinais que testemunhavam o que o Pai o enviara a fazer nesse mundo. Isso diz ali um pouco antes, no versículo 36, que diz assim, não tem lá, porém eu já vos disse que, embora me venhais visto, não credes em quem eu sou. Vocês estão vendo alguém que faz coisas que vocês gostam, como milagres e sinais. Então, eles nunca entenderam que Jesus havia vindo para salvá-los dos seus pecados. Eles nem entendiam do que eles precisavam ser salvos. Eles entendiam que Jesus tinha vindo para salvá-los do jugo de Roma, dos seus sofrimentos que eles tinham ali com o pessoal de Roma. Jesus fez milagres, curou, aliviou sofrimentos, consolou pessoas, mas esse não era o seu objetivo principal. O seu objetivo era curá-los da doença, da enfermidade terrível e mortal do pecado. E ainda Jesus, um pouco antes, disse assim para eles, olha, vocês me buscam e não creem em mim, porque vocês buscam a glória dos homens e não a glória de Deus. Vocês estão buscando aquilo que é glória, aquilo que é o bem, aquilo que é o sucesso humano, e não o de Deus.
Por isso é que vocês não creem em mim, porque ficam vendo sinais de forma errada. E Paulo fala lá em Colossenses sobre essa glória de Deus e não dos homens. Ele diz assim, que essa glória era o mistério que Deus revelou a todos os povos, não só os judeus. O mistério que era Cristo em nós, a esperança da glória. A glória de Deus não é o que Jesus pode fazer por nós. A glória de Deus é o próprio Jesus em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Em Hebreus 11, isso acho que tem lá. No capítulo 11 de Hebreus, são citados os heróis da fé. Pessoas que fizeram muitas coisas porque creram no passado. Abraão, Moisés, Abel, Sara, e ele vai citando várias pessoas, aquilo que eles fizeram, e muitos que não são citados por nome, mas que sofreram e até morreram pela sua fé. E aí, no versículo 39 e 40, que está ali, ele diz o seguinte: ora, todos esses que ele havia citado, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Olha só, eles foram justificados pela fé, mas não presenciaram essa bênção, essa glória. Por quê? Ele diz, tendo em vista que Deus havia providenciado, olha só isso, algo ainda mais excelente para nós. Você entendeu o que isso está dizendo? Todos aqueles heróis da fé foram justificados, venceram pela sua fé, mas não presenciaram o que nós presenciamos hoje. A vinda do Senhor Jesus, esperada por eles, profetizada por eles, a salvação que chegou até nós. Por isso, irmãos, nós somos muito privilegiados e abençoados, porque Deus reservou a parte melhor, a parte mais excelente, para que nós pudéssemos vivê-la. A salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele diz, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Que coisa maravilhosa. Ou seja, a glória que Deus quer nos dar vai muito, muito mais além do que a glória dos sinais, dos milagres, das curas e das maravilhas. É muito superior, essas coisas acontecem para nos revelar a verdadeira glória de Deus, que é Cristo em nós. Que é Cristo, que é Deus que veio habitar em nós através do seu Espírito. Essa é a grande verdade e o maior tesouro que nós podemos ter. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas viram maravilhas de Jesus, milagres fantásticos que os próprios apóstolos fizeram e não foram salvas. A verdadeira glória está em Cristo, estar em nós. Isso porque a glória de Deus foi perdida em nós. O pecado manchou a glória de Deus em nós. Nós fomos feitos à sua semelhança e imagem. Mas o pecado veio e danificou essa glória em nós. Por isso Paulo fala lá em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa glória precisa ser restituída na nossa vida. E todo o ministério de Jesus foi
procurando fazê-los entender isso. O pecado nos fez perder a glória de Deus, e nós temos Jesus Cristo para restituir a nós essa glória. A glória perdida, então, é mais importante que tudo. Quando a temos de volta, toda a nossa vida se transforma. E aí passamos a viver, aí sim, de glória em glória, como Paulo diz. Jesus ensinava isso o tempo todo. Ele dizia: olha, se vocês buscarem a glória de Deus primeiro, a justiça de Deus primeiro, as coisas para as quais vocês estão trabalhando tão intensamente, serão dadas a vocês. Elas vêm junto. É um combo. Ele dizia: vocês devem juntar tesouros lá no céu, não aqui na terra. Coisas que valem lá, e não aqui. E Paulo dizia: vocês devem pensar nas coisas lá do alto, e não nas daqui da terra. Jesus contou parábolas. Contou, por exemplo, que alguém encontrou um tesouro escondido lá no campo, percebeu o valor daquele tesouro e vendeu tudo que ele tinha. Ele viu que aquele tesouro valia mais do que tudo que ele tinha. Então ele vendeu tudo para possuir aquele tesouro. Isso nos ensina alguma coisa. Mas a multidão não entendeu. E os discípulos? Será que eles entenderam? Uma vez, eu preguei isso já aqui recentemente, dois vieram pedir para ter lugares privilegiados no céu, um à direita, outro à esquerda. E Pedro foi repreendido severamente por Jesus, porque não aceitava que Jesus pudesse morrer. Ele via as coisas, Jesus falou: arreda de mim, Satanás. Isso é coisa do inimigo. Por quê? Porque o inimigo está querendo impedir que a glória de Deus seja restabelecida na vida de vocês, e isso precisa que haja a minha morte. Porque nós não entendemos as coisas de Deus, nós queremos só as coisas boas. Mas Jesus precisava morrer, sofrer, passar pelo que ele passou, para pagar pelos nossos pecados e restituir a glória de Deus na nossa vida. E é isso que nós vamos comemorar hoje nessa mesa. Por isso é tão importante a ceia do Senhor. E aí na nossa passagem, Jesus está dizendo no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. Vocês ficam trabalhando aí tanto pela comida que perece. Vocês devem trabalhar pela comida que eu vou lhes dar. E a comida que Jesus nos deu foi a sua carne e o seu sangue. Ele vai falar disso depois, o pessoal fica escandalizado, porque não entendia. Hoje, porque Deus já nos revelou, nós entendemos. A comida que não perece, que alimenta o nosso espírito, que nos mantém fortes, que nos mantém no caminho. E ele diz: trabalhar então por essa comida. Nosso esforço, nosso interesse, nosso tempo, nossa energia, nossos talentos, nossos dons, para conseguir essa comida. Comunhão com Deus,
Cristo em nós. Isso é que devemos buscar. E eles então perguntavam para Jesus: então, Jesus, você está falando tudo isso, o que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? Nós não estamos entendendo. O que a gente deve fazer então? E a resposta de Jesus foi simples: creiam em mim, busquem a mim, não os meus sinais. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Resposta simples. Vocês têm que entender que os sinais que eu faço são para revelar a vocês quem eu sou. Eu sou o Senhor, eu sou aquele que veio para salvar vocês, enviado por Deus. Então eles, ainda não entendendo bem, o que fazem? Pedem um sinal. Então prova quem o Senhor é. Vamos ver. Prova aí. E aí começam a citar o passado, a religião deles. Nossos pais, quando estavam lá no deserto, receberam um milagre maravilhoso. Caía pão do céu. Eles não tinham alimento e Deus mandava pão do céu. E você? Que sinal você faz? E Jesus diz assim: o pão verdadeiro do céu não foi Moisés que deu para vocês. O pão do céu é Deus quem vos dá. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida, o pão que vocês precisam comer. Vocês precisam se alimentar de mim. Eles queriam uma prova de quem ele era. E ele já estava dando inúmeras provas. Milagres, manifestações, expulsão de demônio. Coisas fantásticas. Mas eles não entendiam. Eles olhavam para os sinais, mas não entendiam o que eles queriam mostrar. O verdadeiro pão do céu é Jesus. Veja lá no versículo 32. Esse acho que eu vou ter que ler aqui. Vou aqui, que lá eu não chego. Não, eu vejo aqui. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, a nossa religião é Cristo. A nossa religião é Jesus. A verdadeira vida é Jesus. A verdadeira riqueza é Jesus. O verdadeiro pão é Jesus. Nosso alimento verdadeiro é Ele mesmo. Nenhuma bênção, nenhum sinal, nenhum milagre, nenhuma maravilha, nada supera a presença de Cristo em nós.
O mundo está distraído com muitas coisas. E, infelizmente, eu digo, a igreja está distraída com muitas coisas. Terrenas e materiais. Mas nós não podemos viver como o mundo vive. Somos filhos de Deus, somos novas criaturas, criadas em Cristo para a sua glória. Vamos parar de buscar sinais. Sejamos cristãos maduros. O cristão imaturo procura os sinais. Ele quer ver sinais, ele quer viver milagres. Ele quer ver experiências profundas. Mas eu digo a você com toda certeza, os sinais podem abençoar-nos, mas são como pão terreno. A fome volta. Só quem nos satisfaz plenamente é a presença de Jesus em nós, com sinais ou sem sinais. E eu concluo. Hoje é dia de ceia. A ceia do Senhor. Nós vamos comer o pão. Nós vamos beber o vinho. Eles são sinais. Sinais do que Jesus fez para nos trazer a sua glória de volta a nós. Sim, são sinais, mas que precisam ser recebidos por fé. Senão eles não passam de sinais. Se comemos o pão sem fé, ele não passa de uma massa cozida, carboidrato, que engorda. Mastigamos, engolimos, e ele passa a ser parte do nosso corpo, nos traz saúde, nos traz alimento, nos fortalece. É bom. Mas se comemos o pão por fé, nós não comemos o pão, nós comemos do Senhor. E aí nós mastigamos, engolimos, e Jesus passa a nos fortalecer, a nos dar saúde, a nos levar adiante, a superar os problemas, a nos tornar cheios do Espírito e podermos cumprir o propósito que Deus tem para nós aqui, que é sermos luz e testemunha para esse mundo perdido. Ele nos alimenta, Ele nos fortalece e continua a fazer parte de nós. E a mesma coisa com o vinho. Pela fé, não bebemos o fruto da vide, nós bebemos o sangue de Cristo. Pela fé. E o sangue de Cristo, então, é aquele que nos traz a lembrança de que temos uma aliança com Jesus. O cálice da nova aliança. O que é isso? Ele veio para morrer por nós, para pagar pelos nossos pecados e para estar conosco até o dia que Ele volte para nos levar com Ele. Esse, irmãos, é o grande milagre. A presença de Cristo em nós. Esse é o maior tesouro. Esse é o tesouro do céu. Nenhuma riqueza é comparável a Jesus em nós. Ele é o alvo da nossa fé. Buscar sinais e maravilhas, pelos sinais e maravilhas, não passa de um tipo de idolatria, como outra qualquer.
Como diz lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz que o povo não havia desculpa, porque eles não viam os sinais que estão na natureza, que revelam a Deus. E eles acabavam adorando a criatura, a criação, e não o Criador. A criação está aí como um sinal do Criador. Em tudo nós vemos, se temos fé, a presença de Deus. Mas se nós, com os sinais, só vemos os sinais, é como esse povo, que adora o que foi criado, e não aquele que o criou. É espiritualidade enganosa. A Bíblia diz que no final dos tempos haveriam profetas e doutrinas que enganariam os próprios escolhidos. Parece uma espiritualidade. Nossa, você precisa ver o que aconteceu. O cara foi arrebatado. Que coisa. E depois? Ele caiu de volta para o mundo? Foi arrebatado o espírito e o corpo ficou aqui dormindo? Isso aí parece coisa que tem lá, também lá em outros terreiros por aí. É sério, irmãos. É sério. O que buscamos, o que precisamos é buscar a vontade de Deus para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia, exatamente como Jesus fazia enquanto estava aqui na terra. Ele é o nosso modelo, ele buscava a vontade de Deus. Ele é a nossa esperança da glória. Quem vem nos buscar para um dia nos levar com ele. E até lá, então, a nossa glória não é humana, mas a glória de estarmos no caminho certo, buscando Jesus, vivermos na verdade, Jesus, termos a verdadeira vida em Jesus, e que restabelece a glória de Deus na nossa vida. E essa glória não é a glória terrena, não é ter 2 carros e 3 telefones celulares. Isso não é glória de Deus, isso é glória humana. A glória de Deus é estarmos firmes na vontade do Pai, obedecendo ao Senhor Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Façamos isso hoje, vamos tomar essa ceia e lembrar de tudo isso em nome de Jesus. E eu convido então os presbíteros a virem à frente, meu pai. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.